Olá pessoal, nessa videoaula estaremos vendo como fazer a exclusão de uma aula consumida ou de uma aula vendida. Vamos a priori verificar a exclusão de aulas vendidas. Menu secretaria, controle de aulas de reforço, cadastro de aulas vendidas. As aulas já me aparecem aqui, o que eu posso fazer? Eu clico na aula que eu quero excluir e em seguida no botão excluir. Se a aula não estiver aqui, eu posso pesquisar pela data, por exemplo, uma aula do dia 13/3 a 13/3, eu tenho o dia. Consultei, ele já me aparece aqui, essa aula. Posso pesquisar também pelo nome do responsável, vou colocar aqui até o dia 30/4. Posso pesquisar pelo nome do responsável comprador, por exemplo, Francisco. Vou colocar aqui Francisco, ao colocar as iniciais, o sistema já me traz a filtragem com o nome do usuário que eu quero, do comprador que eu quero excluir. Então é isso, eu clico na aula, venho aqui no botão excluir. Ele faz a pergunta, eu digo que sim e a aula foi excluída. Um outro ponto importante também, por exemplo, vou dar um duplo clique nessa aula. Essa aula já é uma aula que ele não vai deixar eu fazer exclusão. Por quê? Porque o título está quitado, ou seja, esse título está envolvido em um movimento de caixa. Eu posso excluir também aqui, desde que o botão esteja disponível. Eu estou na tela de visualização, eu posso excluir aqui ou também lá na tela de consulta, né? Clico aqui em cima, vem para a tela de consulta. Mas essa aula não permitirá ser excluída, por quê? Porque o título já foi recebido e está envolvido em movimento de caixa. Vamos ver, aula de número 12, clico no excluir e ele dá essa mensagem: não é possível excluir aulas lançadas com pagamento efetuado. Esse torna primeiro o pagamento na baixa de títulos. Então, você só consegue excluir se a aula estiver com status gerado. Deixa eu ver essa aula de cima aqui, dou um duplo clique. Opa, essa está com status gerado e com certeza eu vou poder fazer a exclusão dela normalmente. Clico no cancelar aqui, ele disponibiliza a tela e eu venho no excluir. Quando eu venho no excluir, tá aí, ele fez o registro, a exclusão do registro, normalmente. Então, pode ver que eu já tenho menos registros. Vou excluir essa aula de número 9 também, venho no excluir também, e assim sucessivamente você pode fazendo as exclusões. Quando você exclui a aula aqui, o registro também, no caso do título lançado, é excluído, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o responsável teste 4, vou copiar aqui o nome dele, responsável teste 4, ótimo, e venho aqui na baixa de títulos. E a aula, no caso, ela não vai mais aparecer aqui também, caso eu faça essa exclusão. Então, é isso, por exemplo, cancelo aqui e fiz a exclusão então da minha aula vendida. E a aula consumida, pessoal, é o mesmo formato: menu secretaria, controle de aula de reforço, aulas consumidas. Fiz um lançamento indevido. Aqui eu tenho que pesquisar, vou colocar para que possa aparecer todas as aulas. Eu fiz um lançamento indevido. Eu posso clicar aqui na aula de código 6 e excluir, simplesmente. Deseja excluir o registro? Sim. Tá aí, fez a exclusão. Às vezes não precisa você excluir, você pode editar. Por exemplo, essa aula consumida não foi, por exemplo, o professor não foi a Maria da Silva. Então você pode vir aqui e só editar o professor. Vou colocar aqui um professor Maria da Silva teste, né, o nome quase parecido. Salvo o nosso código de aula 5 aqui. Deixa eu cancelar para consultar novamente aqui. Ao cancelar, ele já mudou aqui a aula 5, tá vendo? Para Maria da Silva teste. Então nem sempre você precisa excluir. Você pode também dar um duplo clique na aula, fazer a edição. Não era das 8 às 10, era das 8 ao meio-dia. Olha, posso editar, salvar aqui, cancelo aqui novamente, sem precisar fazer a exclusão. Tá aí, eu fiz mais uma alteração importante. Então, mas se preferir excluir a aula, clica na aula, botão excluir, e assim você pode realizar as suas exclusões necessariamente. Então, pessoal, sobre exclusão de aula vendida e aula consumida, é nesse formato que nós estaremos procedendo, e até a próxima.